Bom dia a todos. Hoje é dia 3 de outubro de 2019. Vamos dar início à nossa quarta aula de resolução de exercícios a respeito do Dia das Coisas para a primeira fase do concurso da VUNESP, especificamente para a prova de cartórios de Alagoas, que vai ser aí no início de dezembro. Nós então continuamos aqui, questão 36, considerando que Maria da Silva é usufrutuária vitalícia do imóvel em que reside, cuja nula proprietária é sua filha, e que deve 50 mil a Luiz da Silva, pretendendo dar garantia à dívida esse usufruto. Será que o usufruto ele pode ser dado em garantia, Então, quais seriam as disposições? Nós vamos nos reportar aí a parte inicial do penhor anticrese, penhor hipoteca anticrese, das disposições gerais, 1420, e vamos ler neste artigo. Nós temos o que pode ser dado em penhor, em hipoteca e anticrese. Qual artigo, professor? 1420. 1420. E quem é aquela pessoa que pode dar em penhor, hipoteca e anticrese? Aquele que pode alienar, só aquele que pode alienar, pode empenhar, hipotecar ou dar em anticrese. E só os bens que se podem alienar poderão ser dados em penhor, hipoteca ou anticrese. Então, eu só posso dar em penhor, hipoteca e anticrese aqueles bens que podem ser alienados. O usufruto ele pode ser alienado? Não. Resposta negativa. E quem nos responde é o artigo 1393. Não se pode transferir o usufruto por alienação. Então, conciliando o 1420 e o 1393, nós temos que o usufruto ele não pode ser objeto de penhor pelo fato de ele não poder ser transferido por alienação. Então, a Maria da Silva, que é usufrutuária do imóvel em que reside, sendo a sua filha no proprietária, ela deve 50 mil a Luiz, ela não pode oferecer o usufruto em penhor para garantir o pagamento ou adimplemento dessa obrigação com o Luiz, uma vez que esse direito ele não pode ser alienado, e aquilo que não pode ser alienado não pode ser dado em penhor. Então, 1393, 1420. Letra A, B, C, D. 37. O possuidor de má-fé. Quem é o possuidor de má-fé? É aquela pessoa que não tem a boa-fé, óbvio, claro. E nós temos regras próprias, específicas, aplicáveis ao possuidor de má-fé. Então, nós temos que nos dirigir à parte inicial do direito das coisas, à posse. Inclusive, nós temos o nosso quadro aqui, o de boa-fé e o de má-fé. Os possuidores de boa-fé, eles fazem jus aos frutos colhidos e percebidos, eles têm direito aos frutos colhidos e percebidos. Já o de má-fé, eles devem restituir os pendentes e os colhidos por antecipação. Nós temos no artigo 1214. Mas, em ambos casos, eles fazem jus, eles têm direito às despesas de produção e custeio, 1214, parágrafo único. 1214, parágrafo único. 214, parágrafo único. Os frutos pendentes ao tempo em que cessar a boa-fé devem ser restituídos, depois de deduzidas as despesas de produção. Então, os pendentes devem ser restituídos e também os colhidos por antecipação. A terceira situação de má-fé: os frutos colhidos e percebidos por possuidor de má-fé. Eles, nos termos do artigo 1216, ele responde por esses frutos colhidos e percebidos e também pelos frutos conhecidos como os percipiendos. O que são os frutos percipiendos? Os frutos percipiendos são aqueles frutos... Vou só voltar aqui um pouquinho. Os frutos percipiendos são os frutos
que não foram colhidos e se perderam, né? Por culpa sua, pela culpa do possuidor. Então, nós temos aí o 1214, o possuidor de boa-fé tem direito, enquanto a boa-fé durar, aos frutos percebidos. Os pendentes e os colhidos por antecipação, eles devem ser restituídos assim que se cessa a boa-fé. Os frutos pendentes ao tempo que cessa a boa-fé devem ser restituídos e também os colhidos por antecipação. Ótimo. E o de má-fé, os colhidos e percebidos, sim, ele responde, mas ele tem direito às despesas de produção e custeio, e os percipientos, ele também responde nos termos do artigo 216. O possuidor de má-fé, ele não está falando dos frutos, mas tudo bem, não tem problema. Agora, nós temos a questão das benfeitorias, necessárias, úteis e voluptuárias. O de boa-fé, ele tem direito à indenização pelas necessárias e úteis, direito de retenção por elas, e as voluptuárias, ele tem o direito de levantá-las, desde que não cause prejuízo à coisa. Já o de má-fé, conforme aquele nosso quadro, ele tem direito à indenização pelas necessárias, né? Nem úteis e voluptuárias, ele também não tem direito de retenção. Então, o possuidor de má-fé, ele fala, terá direito pelas úteis? Não, isso é falso, pelas necessárias. Terá garantido o direito de retenção? Não, ele não tem direito de retenção por nenhuma delas, nem necessárias, úteis e voluptuárias. Nós temos o nosso quadro. Terá garantido o direito de levantar as voluptuárias? Não, ele não tem esse direito. Em regra, não responde pela perda ou deterioração da coisa, a que não der causa, falso. Responde sim. Responde. Responde por todos os frutos colhidos e percebidos? Sim, responde. Nós temos o artigo 1216. Correto? Então, essa questão 37 é muito interessante, porque ela fala das benfeitorias e dos frutos. Então, letra E. 38. Em relação aos direitos reais imobiliários, é correto afirmar: a data da constituição entre vivos de um direito real imobiliário é a do registro e não a do protocolo no RI. Isso é falso, porque se reporta a data do protocolo nos termos do artigo 1246. Então, nós temos como forma de aquisição da propriedade imóvel, nós temos a usucapião, nós temos o registro, nós temos a acessão. 1246. A propriedade em geral, nós temos a propriedade em geral, disposições preliminares da seção 1 e a seção 2 é descoberta. Logo no capítulo 2, nós temos a aquisição da propriedade imóvel. Nós temos a seção 1, a usucapião, nós já falamos sobre esses quadros, a aquisição pelo registro. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no RI. Enquanto não se registra o título translativo, o alienante, a pessoa que vende, continua a ser a vida como dono do imóvel. Enquanto não se promover por meio de ação própria a decretação de invalidade do registro e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel. O registro é eficaz desde o momento em que se apresentar o título ao oficial e este o prenotar no protocolo. Correto? Então, é isso mesmo. Desde a prenotação. 1246. A aquisição de usufruto pelo usucapião se dá somente com RI falso. A usucapião, nos termos do artigo 1391, o usufruto ele pode ser adquirido pelo usucapião. O usufruto enquanto não resulte de usucapião. Ou seja, a usucapião é a forma de aquisição do usufruto. Independe no RI. O usufruto de imóveis constituir-se-á mediante registro no RI, exceto quando resultar de usucapião. Letra B. Correto. O promitente comprador com contrato registrado no RI é titular de um direito obrigacional com eficácia real falso. Ele é titular de um direito real. Isso tanto é verdade que o artigo 225, ao enumerar quais são os direitos reais, ele elenca no inciso 7,
como direito real o direito promitente comprador do imóvel. Ok? Letra D. Enquanto não for promovida por ação própria a decretação de invalidade do registro e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel. Sim, nós temos o artigo 1245. 1245. Enquanto transfere-se entre vivos a propriedade mediante registro do título translativo no RI. Enquanto não se registra o título translativo, o alienante, aquele que vende, continua a ser havido como dono do imóvel. E enquanto não se, ou seja, enquanto aquele que vendeu não registra, quem vendeu, o vendedor, ele continua como dono do imóvel. E enquanto não se promove por meio de ação própria, e obviamente o comprador também não é dono ainda. Quem vende ainda é dono e o comprador não é dono. E enquanto não se promover por meio de ação própria a decretação de invalidade, a decretação de invalidade de registro, do registro e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel. Então, 1245, parágrafo 2º. 38. 39. Uma servidão de passagem instituída em favor de imóvel encravado. Uma servidão de passagem, a servidão de passagem, instituída em favor de imóvel encravado, será extinta se passar a existir acesso à via pública, podendo a extinção ser efetivada diretamente no registro imobiliário, sem intervenção judicial. Isso é falso, não será. Não se extingue pelo uso, extingue-se pelo não uso. Não será extinta tão só pelo surgimento de acesso à via pública. Sim. Então vamos lá. Do exercício das servidões. Qual artigo, professor? A servidão só se extingue com 1387. Salvo nas desapropriações, a servidão, uma vez registrada, só se extingue com respeito a terceiros quando cancelada. 1300. Não será extinta tão só pelo surgimento de acesso. Extingue-se pelo não uso, durante o prazo de 5 anos contínuos? Não. A letra D, 1389, o prazo é 10 anos. Então, a letra D não se aplica. Não se extingue pelo não uso? Não. Extingue-se pelo não uso também, 1389, 3. Extingue-se pelo não uso e também pelo prazo de 10 anos. Será extinta se passar a existir acesso à via pública? Não. Não será extinta. O surgimento não extingue. Se o prédio dominante estiver hipotecado, a servidão. Não, porque 1387 só se extingue quando cancelada. Então, não se extingue pelo surgimento de acesso à via pública. Correto? Será extinta se passar. Não será extinta, não. Então, nós temos que ter o 1387 caput e o 1389, inciso 3º. As outras duas questões. Nós estamos de falar servidão de passagem, né? Servidão de passagem. Não é passagem forçada, ele usa a palavra encravado, porque geralmente encravado tem a ver com passagem forçada. Mas não, a servidão de passagem, ela pode ser também pertinente ao imóvel encravado. Só um minuto, deixa eu dar uma olhada aqui no direito de vizinhança, algumas disposições específicas da passagem. O dono que não tiver acesso a ciente pode, mediante pagamento, canal, produzir, adicionalmente, o exemplo de imóvel, segurança, não é verdade. É melhor nós termos essas disposições aqui. Realmente é direito
de servidão, mas ele usa imóvel encravado porque geralmente a passagem forçada ela é identificada como imóvel encravado, mas aqui não, aqui estamos a tratar mesmo de servidão de passagem, correto? Então essas disposições de fato aplicar-se-ão a essa questão, essas opções. 40. É correto asseverar acerca do condomínio que a convenção do condomínio deve ser registrada no RI com eficácia constitutiva? Vamos lá para o condomínio, Fernando, a partir do artigo 1333. 1333, o que diz o 1333? A convenção que constitui o condomínio deve ser subscrita pelos titulares de, no mínimo, 2/3 das frações ideais e torna-se, desde logo, obrigatória para os titulares de direito sobre as unidades ou para quantos sobre elas tenham posse ou detenção. Para ser oponível contra terceiros, a convenção do condomínio deve ser registrada no RI, mas a convenção que constitui o condomínio deve ser subscrita pelo mínimo 2/3 das frações ideais e torna-se desde logo obrigatória para os titulares de direito sobre as unidades ou para quantos sobre elas. Então, dizer que a convenção deve ser registrada com eficácia constitutiva, bem, para terceiros isso é verdade, mas ela não. A regra para aquelas outras pessoas, ela tem eficácia simplesmente declaratória. O direito à convenção, aqui ficou um pouco estranho isso. A convenção do condomínio deve ser registrada no RI com eficácia constitutiva? Não. Ela já tem eficácia constitutiva perante os condôminos da convenção subscrita, da convenção subscrita. Mas para terceiros, sim. Para terceiros é constitutiva, sim. Mas vamos adiante. No condomínio edilício, salvo a unidade do zelador, nenhuma outra pode ser privada? Falso, 1331. Nenhuma unidade imobiliária pode ser privada do acesso ao logradouro público. Nenhuma, nem elas, nem a do zelador. A cada unidade imobiliária caberá como parte inseparável uma fração ideal no solo e nas demais partes comuns. Isso é verdade. Agora vamos achar o artigo. Essa é a resposta correta. A cada unidade imobiliária. Deixa eu só jogar aqui no Google, no Google não, no Código Civil. Por que esse Código Civil? Como parte inseparável. Parágrafo 3º do artigo 1331. É o parágrafo 3º do artigo 1331. A cada unidade imobiliária caberá como parte inseparável uma fração ideal no solo e nas outras partes comuns, que será identificada em forma decimal ou ordinária no instrumento de instituição do condomínio. Ou seja, a cada unidade imobiliária caberá como parte inseparável uma fração ideal no solo e nas outras partes comuns, que será identificada em forma decimal ou ordinária. Correto? Letra C, com fundamento 1331. No condomínio geral, cada condômino pode usar a coisa no limite proporcional à sua parte ideal? 1314. Isso não é bem assim. O que diz o artigo 1314? Cada condômino pode usar da coisa conforme sua destinação, sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a divisão, reivindicá-la de terceiro, defender a sua posse e aliar a respectiva parte ideal ou gravá-la. Correto? Não. No limite, não. Toda a coisa. Cada condômino pode usar da coisa conforme sua destinação, sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a divisão, reivindicá-la de terceiro, defender a sua posse e aliar a respectiva parte ideal ou gravá-la. Ótimo. Então, agora vamos aí já para o terceiro bloco dos nossos direitos reais. Quanto ao direito real de usufruto, é correto afirmar 41, questão 41. Não se estende aos acessórios da coisa, vamos lá para o usufruto. O usufruto, depois da superfície, não, servidões de usufruto, 1390. Nós temos as disposições gerais pertinentes ao usufruto.
Essas disposições gerais do usufruto dizem respeito ao objeto do usufruto. O usufruto pode recair em um ou mais bens móveis ou imóveis, em um patrimônio inteiro ou parte desse patrimônio, abrangendo-lhe no todo ou em parte os frutos e utilidades. Então, um patrimônio em um ou mais bens móveis ou imóveis, em um patrimônio inteiro ou parte desse patrimônio, móveis e imóveis, patrimônio ou parte, do todo em parte os frutos. O usufruto de imóveis, exceto a uso campeão, sempre com RI, no cartório, registro no RI. Salvo disposição em contrário, ou seja, regra geral, o usufruto 1392, Fernando, estende-se aos acessórios da coisa e seus acrescidos, correto? Estende-se. Não se estende aos acessórios da coisa. Falso. Isso, na verdade, é se houver disposição em contrário. Mas, regra geral, sim. Essa prova dá do Unesp de São Paulo, hein? Pode recair em um patrimônio inteiro? Sim, fácil, pode sim, nos termos do artigo 1390. Pode ser transferido por alienação? Nós já vimos isso. 1393. Não se pode transferir o usufruto por alienação. Então, continuamos aqui com as nossas disposições. 1393. Não se pode transferir o usufruto por alienação, mas o seu exercício pode ceder-se por título gratuito ou oneroso. Continuamos. Constituído em favor de duas ou mais pessoas, não se extingue em relação a cada uma das que falecerem, salvo estipulação expressa em sentido contrário. É o seguinte, da extinção do usufruto. 1411. Constituído o usufruto em favor de duas ou mais pessoas, ele falou que não, mas a lei diz o seguinte, no 1411, extinguir-se-á a parte em relação a cada uma das que falecerem, salvo se, por disposição expressa, o que é um desses couber ao sobrevivente. Constituído em favor de duas ou mais pessoas, não se extingue em relação a cada uma das que falecerem, salvo estipulação expressa em sentido contrário. Então, não. Constituído o usufruto em favor de duas ou mais pessoas, extinguir-se-á a parte em relação a cada uma das que falecerem, e salvo se, por estipulação expressa, o que é um dessas couber. O que é um desses. Tem um erro de português aqui nesse 1411. Constituído o usufruto em favor de duas ou mais pessoas, extinguir-se-á a parte em relação a cada uma das que falecerem, salvo se, por estipulação expressa, o que é um desses. Qual desses? Dessas. O que é um dessas que faleceram? Dessas couberam o sobrevivente. Então a resposta é a letra B. A letra B de bola. Com relação ao direito real de garantia, assinale a alternativa correta. Um imóvel dado em hipoteca para garantir cédula rural hipotecária pode ser livremente alienado, independentemente da anuência do credor, uma vez que é nula a cláusula que proíba o proprietário de alienar o bem dado em garantia. Esse decreto é o decreto 167. O decreto 167. Esse decreto é da década de 60. Vamos. Decreto 167. Especificamente. Exato. É o decreto 167 de 67. Decreto 167 de 67. 167 de 67. Vou marcar aqui. De 67. Especificamente, o artigo 59. Esse decreto é importante para essas provas de cartório. Sempre caem questões pertinentes a esse decreto. Inclusive, quando eu fiz o meu material, a minha legislação, aqui o meu compilado de legislação, eu, na primeira página do meu material, eu coloquei as principais questões, né? O decreto 67,
que trata sobre títulos de crédito rural e dá outras providências. Título de crédito rural, o decreto industrial, o título de crédito industrial, que é o decreto 413, é o que cai. Aqui em Minas é o que cai, só cai em esses decretos. 413 de 69, cédula, produto rural de 94, ok? Ok, então vamos adiante. Qual artigo? O decreto 67, de 14 de fevereiro de 1967, ele vai tratar sobre títulos de crédito rural e dá outras providências. Aí ele vem falando no capítulo 1º que o financiamento rural vai ser concedido por órgãos integrantes do Sistema Nacional de Crédito Rural e pessoa física ou jurídica, poderá efetivar-se por meio das cédulas. E aí nós temos várias disposições. O artigo 59, ele vem especificando algumas regras. 59. A venda de bens apenhados ou hipotecados pela cédula de crédito rural depende de prévia anuência do credor, por escrito. O imóvel dado em hipoteca para garantir cédula rural hipotecária é o seguinte: a cédula rural hipotecária, ou melhor, a cédula de crédito rural, nós temos dois polos. Nós temos uma pessoa que recebe e nós temos um agente que financia. Quando o agente financeiro transfere o dinheiro para aquela pessoa que recebe, aquela pessoa transfere para o agente financiador uma cédula. E essa cédula, o que é isso? Na verdade, é uma declaração daquele que recebeu o dinheiro. É uma promessa, nos termos do artigo 9º. Promessa de pagamento em dinheiro. Promessa de pagamento em dinheiro. Essa promessa em pagamento em dinheiro, ela pode estar garantida ou não garantida. Ela pode estar garantida por uma hipoteca, por exemplo, ou sem uma hipoteca. Eu prometo a pagar a você, isso é um título de crédito, isso pode ser transferido, né, por causa daquele princípio da transferibilidade dos títulos de crédito. Esse título de crédito, ele é comercializado por essas instituições financeiras, essa promessa, esse a receber. É isso que é a cédula. E ela pode estar garantida por uma hipoteca, ou seja, eu vou pagar a você, emitir um documento, esse documento é a cédula, e esse documento emitido ele está garantido por uma hipoteca. O artigo 59. A venda daqueles bens que garantem uma cédula de crédito rural depende da prévia anuência do credor por escrito. Não é fácil essa questão. Mas é a prova de provimento da VUNESP. É isso que nós temos que esperar, né? Constitui-se o penhor industrial mediante a transferência efetiva da posse, devendo seu instrumento ser registrado no RTD com efeito declarativo. Nós temos aqui no Código Civil, 1448, vamos lá, Fernando. A partir do 1419, nós temos o título 10º do livro Direito das Coisas, e esse título 10º, ele vai tratar daquilo que é conhecido doutrinariamente como os direitos reais de garantia, penhor, hipoteca e anticrese. Alguns autores consideram a alienação fiduciária como um direito real de garantia. Há controvérsias. E eu não considero a alienação fiduciária um direito real de garantia, porque a alienação fiduciária não é garantia. A alienação fiduciária é uma forma de transferência de propriedade. Não é direito real de garantia, porque há efetiva transferência da propriedade na alienação fiduciária, com inclusive registro no RI, do penhor, da hipoteca e da anticrese.
disposições gerais, a partir do artigo 1419. Depois nós temos no capítulo 2 as disposições pertinentes ao penhor, do penhor. Constituição do penhor, direitos do credor pignoratício, obrigações do credor pignoratício e como se extingue o penhor. E aí nós temos na seção 5ª o penhor rural. Esse penhor rural ele pode ser tanto o penhor agrícola quanto pecuário. Depois, nós temos, a partir dessas disposições iniciais do penhor, nós temos os tipos de penhor. Então, nós temos o penhor agrícola, ou melhor, o penhor rural, que é agrícola e pecuário. Nós temos o penhor industrial e mercantil, nós temos o penhor de títulos de direitos e títulos de crédito, nós temos o de veículos e o legal. E aí eu fiz um quadro, a Fernanda tem esse quadro, provavelmente. Esse quadro, ele, na verdade, onde está o meu? Onde está o meu quadro do meu penhor? Eu tenho que localizá-lo. Aqui está o meu quadro. Eu achei o meu. Você achou, Fê? Então leia aí para a gente, por favor. O penhor como? Achei também o meu. Eu vou localizá-lo, meu quadro, aqui. Ele se encontra onde esse penhor, o instrumento do penhor, é levado a registro. O penhor comum, em 1431, 1432, é no RTD. Já aquelas outras modalidades que nós conhecemos como penhor especial, o rural, instrumento público ou particular, no cartório de registro de imóveis. O PIN, que é o industrial e mercantil, instrumento público ou particular, no cartório de registro de imóveis. O de direitos e títulos de crédito, o de direito, instrumento público ou particular, no RTD. E o de título de crédito por instrumento público ou particular. E ainda por endosso pignoratício. Este também, então, o PDTC, o direito por instrumento público ou particular no RTD, e o título de crédito, ele, onde é levado a registro. Aqui no artigo, só voltando aqui nesse quadro, aqui não ficou. Constitui-se o penhor de direito mediante instrumento público ou particular registrado no RTD 1452. Então, o penhor de direito, instrumento público ou particular, no RTD. O titular de direito empenhado deverá entregar ao credor o penhor de crédito, mas ele não fala sobre o título de crédito a partir do artigo 1451. O penhor de crédito não tem eficácia se não notificado ao devedor, o credor deve participar. Enfim, vamos deixar em stand-by essa específica disposição a respeito do penhor de título de crédito, porque o penhor de direito, nos termos do artigo 1452, constitui-se mediante instrumento público particular registrado no RTD. Vamos adiante. Constitui-se o penhor industrial mediante a transferência efetiva da posse, devendo seu instrumento ser registrado no RTD com efeito declarativo. O que diz o artigo 1448? O 1448 diz o seguinte: constitui-se o penhor industrial ou mercantil mediante instrumento público ou particular registrado no RI da circunscrição onde estiverem situadas as coisas empenhadas. É isso? Constitui-se o penhor industrial mediante a transferência efetiva? Não. Esse não há transferência. Por quê? Quando nós temos aqui as disposições gerais, nós temos o seguinte, que o penhor comum, ele de fato, ele transfere 1431.
Penhor comum é um anel de noivado na Caixa Econômica Federal. Constitui-se o penhor pela transferência efetiva da posse, que, em garantia do débito ao credor ou a quem o represente, faz o devedor ou alguém por ele de uma coisa móvel suscetível de alienação. Ok. No rural, industrial, mercantil e de veículos, as coisas empenhadas, que são as coisas dadas em penhor, que não se confundem com coisas penhoradas, elas continuam em poder do devedor, que as deve guardar e conservar. Ok. Então, letra B está equivocada. Embora constituísse o penhor industrial mediante a transferência... Não. Dois erros aqui. Não há transferência nessa modalidade de penhor. E também ele não é no RPD. Ele é no... E o efeito também não seria declarativo, não, né? Não tem... Está totalmente errado essa letra B. A hipoteca não pode ter objeto a propriedade superficiária. A hipoteca não pode ter por objeto a propriedade superficiária. Será que eu posso alienar a propriedade superficiária? Eu sei que eu posso alienar a propriedade superficiária. Quando eu constituo a superfície, eu posso constituí-la de forma onerosa ou gratuita. A superfície, o direito de superfície, ele é, na verdade, uma concessão para uma construção ou para uma plantação. Então, aquela pessoa ela terá o direito superficiário de construir e plantar. Essa concessão, quando ela é feita ao superficiário, ela pode ser feita onerosamente. Sim, pode ser feita onerosamente ou gratuitamente. E se ela for onerosamente, ela pode ser definido se o pagamento dar-se-á uma única vez ou dar-se-á de forma parcelada. Mas não é locação. Não é locação. Superfície, direito real, locação, direito pessoal. Pode-se também estipular que o superficiário ele aliene a sua superfície, mas o proprietário não pode exigir determinado valor. Por quê? Pela transferência. Pode ocorrer a transferência inter vivos da superfície, ato inter vivos do direito de superfície, ou causa mortes. Mas tanto a transferência inter vivos, a alienação, quanto causa mortes, ela não pode, ou melhor, o proprietário não pode exigir nenhum determinado valor por essa transferência. A hipoteca não pode ter objeto. Vamos lá na propriedade superficiária. (1372) O direito de superfície pode transferir-se a terceiros e, por morte do superficiário, aos seus herdeiros. A hipoteca não pode ser objeto, não pode ter por objeto a propriedade superficiária. Por mais estranho que isso possa parecer, as regras jurídicas aplicáveis ao usufruto e à superfície são distintas. E a hipoteca tanto pode ter por objeto a propriedade superficiária que na própria disposição específica eu tenho como objeto na hipoteca a propriedade superficiária. Nós temos os navios, as aeronaves, os recursos minerais, as vias férreas, navios, aeronaves, recursos minerais, a propriedade superficiária. O artigo específico é domínio direto, domínio útil, os imóveis, 1473. Correto? Propriedade superficiária. A hipoteca não pode ser objeto de propriedade superficiária. Ok. O usufruto não pode ser alienado.
pode ser cedidos a título gratuito ou oneroso. Então, nós temos que ter em mente que os usufrutos de superfície são estruturas regidas de forma distintas, têm regramentos próprios, específicos. O penhor agrícola, para sua constituição, deve ser registrado no RI da circunscrição 1438. O que diz o artigo 1438? Constitui-se o penhor rural. O penhor rural ele pode ser o penhor agrícola ou o penhor pecuário. O penhor agrícola, então, o penhor rural, que é gênero e que abrange o penhor agrícola, portanto, o penhor rural agrícola, mediante instrumento público ou particular, registrado no RI da circunscrição em que estiverem situadas as coisas empenhadas. É o artigo 1438. Ok? 42. A resposta à letra D. Letra D, correto. Resposta à letra D. João exerceu a posse de uma propriedade imóvel como se fosse sua por 15 anos sem interrupção nem oposição. Consta no RI que o imóvel pertence a Antônio e está hipotecado para o Banco X. Diante desse fato, assinar a alternativa correta. Prevalece a usucapião pela hipoteca como modo de aquisição originária da propriedade. Resposta correta, letra A. Fácil questão, porque nós não sabemos disso. 44. Assinale a alternativa correta sobre os institutos da detenção, da posse e da propriedade. A detenção de bem imóvel não gera ao detentor a possibilidade de aquisição pela via da usucapião. Isso é falso. Nos termos do artigo 1208, o detentor, se tem alterado o título, não dele do detentor, mas se ele deixa de ser detentor e ele passa a ser possuidor, ele poderá vir a adquirir aquele imóvel pela usucapião. Professor, desse? É o 1208. 1208. Vamos lá, no 1208. Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância. Tudo bem. Assim como não autorizam a sua aquisição. Os atos violentos ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou clandestinidade. A detenção de um bem imóvel... pessoal, eu estou falando outra coisa. A detenção do bem imóvel, de fato, ela não gera, regra geral, ela não gera a possibilidade de aquisição pela via do usucapião, correto? 1208. Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância, assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos. Eu tenho anotado aqui, nas minhas anotações, já vamos dar o nosso intervalo. Esse aqui é posse. Não vou encontrar agora. São muitas anotações, mas elas estavam aqui. São as hipóteses. Tá. Aqui na minha frente. De detenção. Quais são elas? Servidor ou plano da posse. Vai colocar aqui. Detenção. Quais são elas? Servidor, plano da posse. Plano da posse. Artigo 1198. Atos de permissão ou tolerância. Permissão ou tolerância. 1208. Atos de violência ou clandestinidade.
Ocupação de bens públicos. Então, nós temos essas hipóteses. Detenção. Servidor, forma da posse, atos de permissão de tolerância, atos de violência ou clandestinidade, que também é o 1208, segunda parte. Ocupação dos bens públicos. A detenção de bem imóvel não gera ao detentor a possibilidade de aquisição pela via do uso campeão. Verdade, correto? Nos termos do artigo 208. O perigo público iminente não constitui fundamento suficiente para privar o proprietário do seu bem? Falso. Possui sim. É sim, nos termos do artigo 1228, parágrafo 1º, 2º, parágrafo 3º. O proprietário pode ser privado da coisa nos casos de apropriação, necessidade, utilidade pública e interesse social, bem como de requisição, no caso de perigo público iminente, onde ele pode ser privado, é fundamento suficiente para privar o proprietário do bem, o perigo público iminente, hipótese de requisição. Letra C. O possuidor sem justo título tem por si a presunção de má-fé, 1201, parágrafo 1º. É de boa-fé a posse se o possuidor ignora o vício ou obstáculo. O possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé. O possuidor sem justo título tem por si a presunção de má-fé? Não, ele fala outra coisa. Ele fala que o de justo título tem por si a presunção de boa-fé. Mas que não tem o título não quer dizer que tenha má-fé. Correto? 1201, parágrafo 1º. Não, parágrafo único, né? Aqui eu coloquei parágrafo 1º, não é parágrafo 1º, é parágrafo único. E, por fim, no direito de vizinhança, quando houver interferência ao sossego justificado por interesse público, o vizinho prejudicado não tem direito à indenização? Não. Nos termos do artigo 1277 e 1278, do uso anormal da propriedade, 1277. O proprietário ou possuidor de um prédio tem direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha. Proíbem-se as interferências. 1278, é o parágrafo único. Proíbem-se as interferências, considerando a natureza, etc. 1278. O direito a que se refere ao artigo antecedente não prevalece quando as interferências forem justificadas por interesse público, caso em que o proprietário ou possuidor, causador delas, pagará. O direito a que não prevalece quando as interferências forem justificadas por interesse público, caso em que o proprietário ou possuidor, causador delas, pagará ao vizinho indenização cabal. Letra D. Letra D, então, justificada, né? Não é a resposta. O possuidor turbado não pode valer-se da própria força? Pode. Se ele é turbado, a turbação é um incômodo, ele pode praticar atos de defesa para se manter na posse. Não atos de desforço, mas atos para se restituir. Mas é atos de defesa para manter-se na posse. Falso, letra E. Então, vamos fazer o nosso intervalo de 10 minutos, 10 a 5 minutos, e nós já voltamos aqui para a nossa segunda parte. Gravando, vou marcar aqui o nosso tempo. $50 minutos. 44, 45. É considerado direito real. Quais são os direitos reais previstos no artigo 225? Fácil, questão fácil. O primeiro deles, a propriedade, depois superfície, servidões, usufruto, uso ou habitação, direito do promitente comprador do imóvel, penhor, hipoteca e anticrese. A concessão de uso especial para fins de moradia, a concessão de direito real de uso e a laje. O direito do promitente comprador, posse não é direito real, alienação fiduciária em garantia não é direito real, a uso campeão também não é, o direito de retenção também não. Aqui a alienação fiduciária não é considerada, né? 46. Questão 46. Assinada a alternativa correta.
O preenchimento das condições da usucapião de imóvel, o preenchimento das condições da usucapião de imóvel, o preenchimento da condição da usucapião de imóvel impede a decretação da nulidade do registro por vício no procedimento registral. Impede a decretação da nulidade do registro por vício no procedimento registral. Isso é uma disposição que está prevista no artigo 214 da Lei 6.015. Minha Lei 6.015, 214, parágrafo 5º. As nulidades de pleno direito do registro, uma vez provadas, invalidam-no, independentemente de ação. Parágrafo 1º. A nulidade será decretada depois de ouvidos os atingidos. Da decisão tomada, cabe apelação ou agravo. Parágrafo 3º. Se o juiz entender que a superveniência de novos registros pode causar danos de difícil reparação, poderá determinar de ofício a qualquer momento, ainda que sem oitiva das partes, o bloqueio da matrícula do imóvel. Parágrafo 4º. Bloqueada a matrícula, o oficial não pode fazer mais nela, praticar nela qualquer ato, salvo com autorização judicial, permitindo-se, todavia, aos interessados a prenotação de seus títulos, que ficarão com prazo prorrogado até a solução do bloqueio. A nulidade não será decretada se atingir terceiro de boa-fé que já tiver preenchido as condições de uso capião do imóvel. O preenchimento das condições de uso capião impede a decretação de nulidade por vício do procedimento registral. Resposta correta. Letra A. Com fundamento no artigo 214, parágrafo 5º da Lei 6.015. As causas que obstam, suspendem ou interrompem a prescrição não se aplicam ao uso capião falso, nos termos do artigo 244. Sim, se aplicam. Forma de aquisição da propriedade imóvel, da uso capião, 1238. Nós temos aquelas hipóteses. Onde está isso, hein? É o 1244. Estende-se ao possuidor o disposto quanto ao devedor acerca das causas que obstam, suspendem ou interrompem a prescrição, as quais também se aplicam ao uso capião. Estende-se ao possuidor o disposto quanto ao devedor acerca das causas que obstam, suspendem ou interrompem a prescrição, as quais também se aplicam ao uso capião. Ótimo, perfeito. Ok. 244. C. Para uso capião não se admite acesso de possessões, falso, se admite sim 1243. O possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, 238 e seguintes, acrescentar a sua posse a dos seus antecessores, contando que todas sejam contínuas e pacíficas. E na hipótese do 1242, que trata da uso capião ordinária, aquela em que há justo título e boa-fé, ele também ter justo título e boa-fé. O possuidor, né? O segundo possuidor. É de 10 anos o prazo do uso capião consumado em razão da aquisição de imóvel de maneira onerosa com base no registro. Não, essa é a tabulada ordinária reduzida, 5 anos. 1242, parágrafo único. Será de 5 anos o prazo previsto nesse artigo, se o imóvel, no artigo 1242, se o imóvel houver sido adquirido onerosamente com base no registro constante do respectivo cartório, cancelado posteriormente, mas desde que possuidores neles tiverem estabelecido a sua moradia ou realizado investimento de interesse social e econômico. Essa é a tabulada 1242, né? Perfeito, fácil. 47, Bunesp, continuamos com a remoção. Ocorre a perempção da hipoteca convencional no prazo de... Qual é o prazo da perempção da hipoteca? Artigo 1485. Vamos lá para o artigo 1485. 1485. Mediante simples averbação requerida por ambas partes, poderá prorrogar-se a hipoteca até 30 anos.
da data do contrato. Desde que perfaça esse prazo, só poderá subsistir o contrato de hipoteca, reconstituindo-se por novo título e novo registro, e nesse caso lhe será mantida a precedência que então lhe competir. Mediante simples averbação requerida por ambas partes, será prorrogada a hipoteca, poderá prorrogar-se a hipoteca até 30 anos da data do contrato. Desde que perfaça esse prazo, só poderá subsistir o contrato de hipoteca, reconstituindo-se por novo título e novo registro, e nesse caso lhe será mantida a precedência que então lhe competir. Perfeito, ótimo. Agora continuamos com 30 anos, a preempção da hipoteca, letra C. 48. Sobre o direito de servidão, é correto afirmar que direito de servidão não se confunde com direito de passagem. Enquanto passagem, melhor dizendo, passagem forçada é instituto do direito de vizinhança, o direito de servidão é um direito real e está tratado logo após o direito de superfície. Então, vamos lá. A partir do artigo 1378, a servidão ela proporciona, nós temos dois prédios, um é o dominante, o outro prédio é o dominante, é o serviente, proporciona utilidade ao dominante, grava o serviente, que pertence, óbvio, esses dois prédios, obrigatoriamente, eles devem pertencer a donos diversos, né? E mediante declaração expressa dos proprietários ou testamento. Então, é uma declaração ou testamento e registro no RI. Superfície, escritura pública. Declaração ou testamento, no caso da servidão, isso é muito importante. Sempre RI. Qual é? O direito de servidão é correto afirmar, não pode ser extinto unilateralmente por simples renúncia. 1388, o dono do serviente tem direito, pelos meios judiciais, ao cancelamento do registro, quando o titular houver renunciado à sua servidão. Então, sim, ela pode ser extinta pela renúncia. Pode ser resgatada pelo dono do prédio serviente? Sim. Ela se extingue quando o dono do prédio serviente resgatar a servidão. 1388, correto. Não existe para o seu cancelamento a anuência do credor caso o imóvel esteja hipotecado. Isso é falso. Se foi oferecido em garantia um bem imóvel e esse imóvel era o prédio dominante, ou seja, teria faculdades esse dominante em relação ao prédio serviente, e esse imóvel ele foi dado em garantia, se você cancela a servidão, você restringe a garantia do seu credor hipotecário. Então, é imprescindível a anuência do credor hipotecário para o cancelamento da servidão que favorece aquele prédio dominante, objeto da hipoteca, que foi dado em hipoteca. O exercício esse artigo é o cancelamento. Parágrafo único do artigo 1387. 1387. A servidão, uma vez registrada, só se extingue com respeito a terceiros quando cancelada. Ponto. Terceiros. Mas pode haver a renúncia. Salvo nas desapropriações. Desapropriação, então, independe de registro. De cancelamento do registro, né? Salvo nas desapropriações, a servidão, uma vez registrada, só se extingue com respeito a terceiros quando cancelada. Se o prédio dominante estiver hipotecado e a servidão se mencionar no título hipotecário, será também preciso, para cancelar, o consentimento do credor. Então, se o prédio dominante estiver hipotecado, e a servidão se mencionar no título hipotecário, será também preciso, para cancelar, o consentimento do credor. Se o dominante estiver hipotecado e a servidão se mencionar no título hipotecário, será preciso, para cancelar, o consentimento do credor. Perfeito. Não é passível de uso capião? Não. A servidão, sim, é passível de uso capião. Assim como os outros direitos reais, né? Aqui o parágrafo único, e o 1379. O exercício incontestado e contínuo de uma servidão aparente por 10 anos, nos termos do artigo 242, qual é? Uso capião, ordinária, justo título e boa-fé, autoriza o interessado a registrá-la em seu nome no registro de imóveis, valendo-lhe como título a sentença que julgar, consumada a uso capião. Se o possuidor não tiver título
O prazo da usucapião será de 20 anos. Há um entendimento de que esse prazo aqui não pode ser de 20 anos, teria que ser de 15 anos. Mas é um enunciado, uma súmula, mas não é a súmula 415 do STF, não. É um desses enunciados da jornadas de direito civil. Mas vamos adiante. 49. Assinar a alternativa correta. Não se admite a extinção da propriedade do imóvel pela renúncia? Como se extingue a propriedade? Vamos lá nas formas de extinção? Nós ontem falamos sobre isso. Nós temos a alienação, a renúncia, o abandono. Alienação, registro. Renúncia, também registro do ato renunciativo. Capítulo 4º, 1275, artigo da perda da propriedade, alienação, renúncia e abandono. O abandono, né? O abandono, nós vimos isso. O imóvel urbano que o proprietário abandonar, quais são os pressupostos? Ter a intenção de não mais o tê-lo, de conservá-lo em seu patrimônio, e ele não estar na posse. Esse é tanto para o rural como para o urbano. Ele vai ser arrecadado e passado 3 anos, arrecadado como bem vago e passado 3 anos, após 3 anos, ele passará a propriedade do município ou do DF, se achar nas respectivas circunscrições. A mesma coisa, o rural, abandonado, nas mesmas circunstâncias, quais são? Pressupostos. Intenção de não mais conservar em seu patrimônio e não encontrar na posse de outrem, vai ser arrecadado como bem vago e vai passar 3 anos depois a propriedade da União, onde quer que ele se localize. Então, o urbano, DF, município. O rural, sempre para a União. E presumir-se-á de modo absoluto a intenção que se refere a esse artigo quando cessados os atos de posse, desde o proprietário satisfazer os ônus fiscais. Então, é da perda da propriedade. E ainda, perecimento da coisa e da apropriação. Ótimo. Então, essas são as hipóteses de perda da propriedade. Não se admite a extinção da propriedade do imóvel pela renúncia, falso. 1275 diz exatamente o contrário. Caracteriza-se aluvião quando por força violenta. Aluvião é leve, a avulsão é violenta. Aluvião é leve, são os depósitos, sedimentos que vão sendo levados de forma suave às margens dos rios, correto? Então, a aluvião não. A aluvião não é dessa forma. A aluvião é leve. 1250. Os acréscimos formados sucessiva e imperceptivelmente por depósitos e aterros naturais ao longo das margens das correntes ou pelo desvio das águas destas pertencem aos donos dos terrenos marginais sem indenização. Os acréscimos formados sucessiva e imperceptivelmente por depósitos e aterros naturais ao longo das margens das correntes ou pelo desvio das águas destas pertencem aos donos dos terrenos marginais sem indenização. Ok. E a avulsão, quando por força natural violenta, uma porção de terra se destacar de um prédio e se juntar a outro, o dono deste outro prédio adquirirá a propriedade do acréscimo, se indenizar o dono do primeiro ou sem indenização, se em 1 ano ninguém houver reclamado. Recusando-se ao pagamento da indenização, o dono do prédio a que se juntou a porção da terra deverá aquecer a que se remova a parte acrescida. Ok? Então, caracteriza-se a aluvião quando por força... Não, essa é a avulsão. Não é isso, letra B equivocada. Não se admite a extinção da propriedade do imóvel pelo abandono, não, admite sim. Alienação, renúncia, abandono. Desapropriação e o outro é crescimento da coisa. As plantações e construções são do proprietário do terreno, não importando para tanto quem as plantou ou construiu. As plantações, exatamente, é verdade. Sendo exceção a hipótese de a construção ou plantação exceder consideravelmente o valor do terreno e haver boa-fé daquele que plantou ou construiu, caso em que adquirirá a propriedade do solo mediante pagamento de valor acordado ou fixado judicialmente. Das construções e plantações, né? Nós vamos aqui, formas de aquisição da propriedade, subseção 5, a partir do artigo 1253. Toda construção ou plantação existente no terreno presume-se feita pelo proprietário à sua custa, até que se prove o contrário.
Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno próprio, com sementes, plantas ou materiais alheios, adquire a propriedade das sementes, plantas e materiais alheios, mas fica obrigado a pagar o valor deles, além de responder por perdas e dano se agiu de má fé. Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde em proveito do proprietário as sementes, plantas e construções. Se procedeu de boa fé, terá direito à indenização. Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde em proveito do proprietário as sementes, plantas. Parágrafo único. Se a construção ou plantação exceder consideravelmente o valor do terreno, aquele que de boa fé plantou ou edificou adquirirá a propriedade do solo mediante pagamento da indenização fixada judicialmente, se não houver acordo. Então, é a letra B. 50. Considerando a devolução do imóvel de possuidor de boa-fé, temendo assaltos comuns na região, instala grades nas janelas, assinale a alternativa correta. As grades, elas são úteis, né? E ele terá direito de reter o imóvel até ser indenizado pelo proprietário. Então, no caso de boa-fé, se for necessário, construção do telhado, úteis, grades, banheiros, ele tem o direito de ser indenizado por essas benfeitorias e de reter o imóvel. Se for voluptuárias, ele pode retirar sem prejudicar o imóvel, mas não tem direito de retenção. Então, letra E, por se tratar de benfeitoria útil, terá direito de reter o imóvel até ser indenizado pelo proprietário. 51. Em regra, o possuidor assinale a alternativa correta sobre o Instituto da Posse e seus efeitos. Em regra, o possuidor com justo título tem em seu benefício a presunção iuris tanto de posse de boa-fé. Isso é verdade. Nós falamos sobre isso agora. Da posse e sua classificação a partir do artigo 1196, 1200, 1201, 1201, parágrafo único. O possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé, salvo prova em contrário, ou quando a lei expressamente não admite essa presunção. Correto? Ótimo. Em regra, o possuidor com justo título tem em seu benefício a presunção iuris sim, verdade. A posse é um direito real? Não, a corrente que nós adotamos não é a de que a posse seja uma corrente, um direito real. O direito civil brasileiro não admite o desdobramento da posse? Não admite, sim. Nós temos a posse direta e a posse indireta. Para aquisição de imóvel por meio da usucapião extraordinária, é dispensada o exercício da posse ad usucapionem? Não, a posse ad usucapionem ela é imprescindível. A posse é o ânimo de possuir como dono. Essa é a posse que redunda na aquisição da propriedade pela usucapião. Ela se difere da posse ad interdicta. Essa posse ad interdicta, ela é aquela posse em que se permite, ou melhor dizendo, quem tem a posse ad interdicta pode se fazer valer dos interditos possessórios para a proteção da posse. Isso quer dizer o quê? O detentor, ele tem posse ad interdicta, mas ele não tem posse ad usucapione. Isso quer dizer que ele pode se valer, na hipótese de o patrão dele estiver em viagem, ele pode se valer dos interditos possessórios para proteger a posse do patrão. Então, ele tem a posse ad interdicta, é significar ter a possibilidade de se valer dos interditos possessórios, mas ele não tem a posse ad usucapionem. Ad usucapionem, porque ele não vai adquirir a propriedade pela prescrição aquisitiva. Correto? Ao possuidor de má-fé serão ressarcidas as benfeitorias por ele realizadas, seja de natureza necessária, útil ou voluptuária. Falso. Somente as necessárias. Não as úteis e nem as voluptuárias. E ele não pode nem levantar as voluptuárias e não tem direito de retenção por elas também não. Tudo bem, Fernanda? 52. Com relação à propriedade imóvel, é correto afirmar: não se admite a renúncia à propriedade do imóvel quando há débito de natureza próprio terreno perante a municipalidade? Isso é falso. 1276. As obrigações próprio terreno são aquelas obrigações que acompanham o imóvel. Um exemplo clássico são as dívidas de IPTU, as dívidas condominiais. Correto? Elas são aquelas que acompanham o imóvel. 1276. O que diz o 1276?
O imóvel urbano que o proprietário abandonar com a intenção de não mais o conservar em seu patrimônio e que não se encontra na posse, poderá ser arrecadado, etc. Presumir-se-á de modo absoluto a intenção a que se refere esse artigo quando cessar os atos de efeito, os atos de posse, deixar o proprietário satisfazer os ônus fiscais. Então, se ele não satisfaz os ônus fiscais, esse imóvel tem dívida e essas dívidas elas são dívidas próprio terreno e, portanto, o fato de haver dívidas próprio terreno não impede de que haja o abandono, né? Não se admite a renúncia, mas aqui ele está falando de abandono, na verdade. Não se admite a renúncia à propriedade quando há débitos de natureza próprio terreno. Isso não é verdade. Enfim, eu usei o argumento por abandono, mas isso não é verdade. No caso de abandono do imóvel urbano pelo proprietário, havendo sua arrecadação como bem vago, o domínio passará ao Estado ou deve se achar nas respectivas circunscrições. No caso de abandono de imóvel urbano, havendo a sua arrecadação como bem vago, o domínio passará ao Estado ou ao DF se achar. Isso é verdade. Com relação à propriedade imóvel, é correto afirmar. A letra B está correta. A aquisição pelo registro do título somente tem eficácia a partir do efetivo registro, que não pode. Não, do protocolo nós já sabemos disso. A letra C está equivocada. No caso de abandono pelo proprietário, havendo sua arrecadação, o domínio passará ao Estado? Não, não é Estado, é município DF. É Município. A letra B está equivocada. Está equivocada. A letra C está equivocada. Letra D. Na aquisição por uso capião, em regra, não se admite que o possuidor acrescente a sua posse falso acesso a possessões. Nós vimos lá, logo depois do artigo 1242, o artigo 1243. Acesso a possessões falsos. A prescrição é a forma ordinária de aquisição da propriedade, artigo 243, verdade. Letra E, 52, letra E. Sobre o usufruto, assinale a alternativa correta. Não se pode exercer o exercício, não se pode ceder o exercício do usufruto. Olha, ceder é diferente de alienação. Ceder diz respeito ao direito. O direito do usufruto ele pode ser sim cedido, portanto, cessão, e pode ser a título gratuito ou oneroso. Ele não pode ser alienado, portanto, o usufruto não pode ser dado em penhor, hipoteca ou anticrédito, afinal de contas, só se pode dar em penhor, hipoteca e anticrédito aqueles bens que podem ser alienados. Não se pode ceder o exercício do usufruto, falso, 1393. Não se pode transferir o usufruto por alienação, ponto. Mas o exercício do usufruto ele pode ceder-se por título gratuito ou oneroso. O usufrutuário tem direito à posse e uso e o proprietário à percepção de frutos. Artigo 1394. O usufrutuário tem direito à posse, uso, administração e percepção dos frutos. Posse, uso, administração e percepção dos frutos. Quando o usufruto recai em título de crédito, o usufrutuário tem direito a perceber os frutos e a cobrar as respectivas dívidas. Inviável por sua natureza jurídica que o usufruto recaia sobre títulos de crédito, falso, 1395. Quando o usufruto recai em títulos de crédito. D. Os frutos civis vencidos na data inicial do usufruto pertencem ao proprietário? Verdade. Artigo 1398. Os frutos civis, os juros, vencidos na data inicial do usufruto pertencem ao proprietário e ao usufrutuário, e os vencidos na data em que cessa o usufruto. Os frutos civis vencidos na data inicial do usufruto pertencem ao proprietário e ao usufrutuário os vencidos na data em que cessa o usufruto. Isso é verdade. Letra E. O usufrutuário poderá mudar a destinação econômica do imóvel sem anuência do proprietário? Falso, artigo 1399. O usufrutuário pode usufruir em pessoa ou mediante arrendamento o prédio, a propriedade, mas não mudar-lhe a destinação econômica sem expressa autorização do proprietário. É verdade isso. A hipoteca extingue-se. São as formas de extinção da hipoteca. Então, nós temos que ir ao final aqui da laje, da anticrédito, da extinção da hipoteca, 1499. A hipoteca extingue-se.
pela extinção da obrigação principal, pelo perecimento da coisa, pela resolução da propriedade, renúncia do credor, remissão, pela arrematação ou adjudicação. Pela extinção da obrigação principal, inciso 1, certo? Morte do devedor hipotecário? Não. Alienação da coisa hipotecada? Não. Decadência? Não. Abandono da coisa hipotecada? Também não. 55. Vamos lá para uma prova do Rio de Janeiro, Unesp. Juiz do Rio de Janeiro, estadual. Rony, há 6 anos, ininterruptos em sua posição, possui como sua uma pequena casa de 90 metros quadrados em área urbana, onde reside com sua família. Não é proprietário de outro imóvel urbano rural. Anteriormente à sua posse, a casa era ocupada por um amigo seu que se mudou para outro estado, mas Rony não sabe a que título seu amigo ocupava o imóvel. 2 anos após a ocupação por Rony, foi averbada na matrícula do imóvel uma certidão de distribuição de uma ação de execução em face do formal proprietário do bem. Rony não recebeu notícia da averbação realizada. Diante dessa circunstância, é correto afirmar. Então, nós temos aí ele faz jus, sim, ao usucapião. Ele adquire esse imóvel, sim, com fundamento no artigo 183 da Constituição, no artigo 1240, não é o A, 1240 do Código Civil, é aquela modalidade a usucapião pro morari, pro moradia, pro mísero, em que qualquer pessoa, o PPA, qualquer pessoa que possua com ânimo de possuir e que não seja proprietário de outro imóvel urbano rural e independente de título ou de boa-fé, a lei não traz esses requisitos no artigo 1240, ele adquirirá, nessa hipótese, nós temos a propriedade, ou é o domínio, só 240, domínio, é o domínio, ele fala domínio, é o domínio, 1240, exato. E o que nós temos que ter em mente é o seguinte: o fato de ter havido uma distribuição de uma execução e eventual averbação na matrícula do imóvel, isso não é impeditivo para a interrupção da prescrição, correto? Não se interrompe a prescrição. Não se interrompe a prescrição. Este é a letra E. Se operou a prescrição aquisitiva em favor de Rony pelo denominado usucapião especial urbano residencial individual. Agora, a questão 56, ela vai tratar de um tema extremamente importante, da Lei 9.514, que vai tratar da alienação fiduciária. Então, vamos aqui que eu vou apagar o quadro. Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar 57, 58, 59 e 60, e sobre a 9.514, é porque eu quero fazer uns quadros sobre a 9.514, eu vou terminar esses 4 exercícios, e aí amanhã, na primeira hora, nós falaremos sobre a 9.514, nós vamos voltar nesse exercício.
57. Assinale a alternativa correta sobre a passagem de águas sob o enfoque das regras do direito de vizinhança. Então, vamos lá, do direito de vizinhança. Do uso anormal da propriedade, das árvores limítrofes, da passagem forçada, da passagem de cabos e tubulações e das águas, a partir do artigo 1288. O dono possuidor do prédio inferior é obrigado a receber as águas que correm naturalmente do superior e ele não pode realizar obras que embaraçem o seu fluxo, porém a condição natural e anterior do prédio inferior não pode ser agravada por obras feitas pelo dono possuidor do prédio superior. O proprietário de nascente ou do solo onde caem águas pluviais, satisfeitas as necessidades de seu consumo, pode impedir e desviar o curso natural das águas remanescentes pelos prédios inferiores. O que diz o artigo 1290? O proprietário de nascente ou de solo onde caem águas pluviais, satisfeitas as necessidades de seu consumo, não pode impedir ou desviar o curso natural das águas remanescentes pelos prédios inferiores. Esse é o artigo 1290. Assinale a alternativa correta. Ele pode impedir? Não, ele não pode impedir. O aqueduto impedirá que os proprietários cerquem os imóveis e construam sobre ele, sem prejuízo para a sua segurança e conservação? Não. O que diz o artigo 1295? O artigo 1295 diz o seguinte: o aqueduto ele não impede que os proprietários cerquem os imóveis e construam sobre ele, sem prejuízo para a sua segurança e conservação, não do proprietário, do aqueduto, né? Os proprietários dos imóveis poderão usar das águas do aqueduto para as primeiras necessidades da vida. Ótimo. Letra C. O possuidor do imóvel superior não poderá poluir as águas indispensáveis às primeiras necessidades da vida dos possuidores dos imóveis inferiores. As demais que poluir deverá recuperar, ressarcindo os danos que estes sofrerem. Se não for possível a recuperação, o desvio do curso artificial das águas. Verdade, é o artigo 1291. O possuidor do imóvel superior, ele não pode poluir as águas indispensáveis às primeiras necessidades da vida dos profissionais dos imóveis inferiores. As demais, vírgula, que possuir, vírgula, ele deve recuperar, ressarcindo os danos que estes sofrerem, se não for possível a recuperação ou o desvio do curso artificial das águas. 57, letra C. O dono ou possuidor do prédio inferior não é obrigado a receber as águas que correm naturalmente do superior, podendo realizar obras que embaraçem o seu fluxo. Já falamos. O dono ou possuidor do prédio, 1288. Inferior é obrigado a receber as águas que correm naturalmente do superior, não podendo realizar obras que embaraçem o seu fluxo. Ponto e vírgula. Porém, a condição natural e anterior do prédio inferior não pode ser agravada por obras feitas pelo dono ou possuidor do prédio superior. Letra E. O proprietário não tem direito de construir barragens, açudes ou outras obras para represamento de água em seu prédio. Se as águas represadas invadirem prédio alheio, será o seu proprietário indenizado pelo dano sofrido. O que diz o 1292? O proprietário tem direito de construir barragens, açudes ou outras obras para represamento de água em seu prédio. E se as águas represadas invadirem prédio alheio, será o seu proprietário indenizado pelo dano sofrido, reduzido o valor do benefício obtido. Ok? Então, 57, a letra C. 58. A posse é um fato jurídico relevante ao direito que permite a alguém fruir de determinada coisa. Com base nessa assertiva, assinale a alternativa correta sobre tal instituto. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato exercício pleno ou não de todos os poderes, não de pelo menos um deles, tem posse. Pelo menos um, não é todos. 1196. 1196. O que diz o artigo 1196? Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício. Todas as pessoas que têm de fato o exercício de algum. São todas as pessoas que têm de fato pelo menos um dos poderes é possuidor. A posse do imóvel não faz presumir das coisas móveis? Não. 1209. Faz sim. 1209.
A posse do imóvel faz presumir, até prova em contrário, a das coisas móveis que nele estiverem. Quando transmitida a posse, ela perde seu caráter original, não, com o mesmo caráter, 1206. A posse transmite-se aos herdeiros ou legatários ou possuidor com os mesmos caracteres. A posse indireta da pessoa que tem a coisa em seu poder, temporariamente em virtude de direito pessoal real, não torna nula outra posse direta. Não, não é isso, não. A posse direta de pessoa que tem, artigo 1197, em seu poder, a posse direta de pessoa que tem a coisa em seu poder temporariamente em virtude de direito pessoal ou real, não anula a indireta de quem aquela foi a vida, podendo, até aqui está certo. Não anula de quem foi a vida, podendo o possuidor direto defender a sua posse contra o indireto. A posse não é a posse indireta, é a posse direta. Não é a posse indireta. A posse indireta de pessoa que tem a coisa em seu poder, isso é falso. Quem tem a coisa em seu poder tem a posse direta. Se isenta de qualquer vício, considera-se a posse como justa. O que é a posse justa? Artigo 1200. É aquela posse que não é violenta, que não é clandestina e que não é precária. 59. Sobre o exercício da servidão, é correto afirmar. O dono do prédio serviente não pode embaraçar de modo algum o exercício legítimo da servidão. Isso é verdade. Se nós formos lá no direito da servidão, das servidões, nós temos que, do exercício das servidões, no artigo 1380, o dono de uma servidão ele pode fazer as obras, etc. 1383. O dono do serviente não poderá embaraçar de modo algum o exercício legítimo da sua servidão. Ok? A servidão não pode ser removida, então a letra A está correta. A servidão não pode ser removida de um local para o outro pelo dono do prédio serviente à sua custa? Não, pode sim. 1384. A servidão ela pode ser removida de um local para outro pelo dono do prédio serviente à sua custa, sem nada diminuir as vantagens do dominante, ou pelo dono do dominante e à sua custa, se houver considerável incremento da utilidade e não prejudicar o prédio serviente. Letra C. O dono de uma servidão pode fazer todas as obras necessárias à sua conservação e uso, e se a servidão pertencer a mais de um prédio, serão as despesas suportadas apenas pelo beneficiário? Falso. Letra C. Ela encontra fundamento no artigo 1380. O dono de uma servidão pode fazer todas as obras necessárias à sua conservação e uso, e se a servidão pertencer a mais de um prédio, serão as despesas rateadas entre os respectivos donos. Encontra fundamento contrário, né? Letra D. As servidões prediais são divisíveis e subsistem no caso de divisão dos imóveis? Não, elas são indivisíveis. 1386. As servidões prediais são indivisíveis e subsistem no caso de divisão dos imóveis em benefício de cada uma das porções do prédio dominante e continuam a gravar cada uma das do prédio serviente, salvo se por natureza ou destino só se aplicarem a certa parte de um ou de outro. Correto? Quando a obrigação de passagem incumbir ao dono do serviente, este não se exonerará abandonando total ou parcialmente a propriedade ao dono dominante. Falso. Ele se exonera. 1380, não. Quando a obrigação de passagem incumbir ao dono do serviente, quando a obrigação incumbir ao dono do serviente, este poderá exonerar-se abandonando total ou parcialmente a propriedade ao dono do dominante. É o 1382. Ele pode, esse não se exonerará abandonando, não, ele pode exonerar-se abandonando sim. E por fim, sobre a possibilidade de instituir-se hipoteca e uso campeão, está a alternativa correta. A decisão que reconhece a aquisição da propriedade de imóvel por uso campeão prevalece sobre a hipoteca, que anteriormente tinha gravado o referido bem, verdade. É plenamente eficaz gravar o bem com hipoteca pelo proprietário, que assim consta no registro de domínio, independentemente do tempo da posse ad uso campione de terceiros.
Falso? Não. Porque a uso capião, ela simplesmente ocorre havendo sim os requisitos, ela independe do registro. Então, ela pode, se a pessoa tiver adquirido a propriedade pelo uso capião, não se pode promover nenhum ato naquela matrícula. A prescrição aquisitiva não poderá ser reconhecida se houver gravame hipotecário. Falso, nós já vimos isso. A hipoteca pode dar o bem em garantia, a hipoteca pode dar o bem em garantia e o uso campeão, pela natureza jurídica da posse de seu titular, não pode recair sobre imóvel considerado como bem de família. Não, o uso campeão pode sim. Falso. O direito de adquirir a propriedade por meio da prescrição aquisitiva é interrompida pela execução da hipoteca constituída sobre imóvel em benefício do agente financeiro por empréstimo contraído pelo promitente vendedor. Não, a gente viu que aquela distribuição não é causa de interrupção da prescrição aquisitiva. Já caiu numa prova do Rio de Janeiro para juiz estadual do Rio de Janeiro. Então, nós temos aqui mais alguns minutos, então vamos falar sobre a alienação fiduciária. Vamos lá, alienação fiduciária. A alienação fiduciária, ela é tratada na Lei 1584, 9.584, e para que nós possamos compreender a alienação fiduciária, nós temos que pensar em três figuras. Nós temos o credor hipotecário. Eu guardei da seguinte forma, eu penso no crediário. Então, o crediário é o credor hipotecário. Então, nós temos o credor hipotecário. Esse credor hipotecário, ele transfere o dinheiro e ele vai receber. Como assim? Não é desse que ele recebe. Vamos fazer de uma forma melhor. Esse dinheiro também não vai para essa pessoa. Vamos trocar aqui. Credor hipotecário. Credor hipotecário. Esse, por exemplo, aqui é o vendedor do imóvel. Este vamos abrir a Lei 9.514 e colocar os nomes trazidos pela Lei 9.514. 9.514. A partir do artigo 21, que é o que nos interessa. Alienação 22. Nós temos o que eles chamam de alienação fiduciária, é um negócio jurídico pela qual o devedor ou fiduciante, então nós temos de um lado o credor hipotecário, nós vamos ter o devedor fiduciante, com escopo de garantia, contrato de transferência ao credor ou fiduciário. Onde é que eu estou com a cabeça? Não é credor hipotecário, é credor fiduciário, por isso que eu falo credor crediário, credor fiduciário. Então, nós temos aqui o credor fiduciário, ele transfere o dinheiro ao devedor fiduciante. O dinheiro, na verdade, ele não chega a ir para o devedor, ele já vai para o vendedor do imóvel. E esse imóvel, ele vem de fato, aqui há uma compra e venda. E posteriormente não, ato contínuo, imediatamente, nós temos uma alienação fiduciária. Essa sistemática, ela é uma hipoteca mais sofisticada, porque se não há o pagamento, né, é parecido com uma promessa de compra e venda também. Mas se não há o pagamento, o imóvel, que a propriedade é resolúvel, ele vai se consolidar no credor fiduciário. Se o devedor fiduciante ele paga todas as parcelas, o que vai haver vai ser a resolução dessa propriedade. Correto?
Então, aqui nós vamos ter um registro. E aqui nós vamos ter outro registro. Um registro e um outro registro. Em 2010, no auge de um boom imobiliário, Luciano adquiriu de uma construtora um apartamento já construído. Deu uma entrada de R$ 20.000 e o saldo financiou junto à própria construtora, subscrevendo escritura pública de compra e venda com pacto de alienação fiduciária em garantia. Nesse caso, o vendedor do imóvel é o credor fiduciário. Esse é um caso mas não é complicado, não. É só nós fazermos o seguinte. Este e este são os mesmos. É simples. Ele pagou por R$ 20.000, o credor fiduciário, ele adquiriu de uma construtora um apartamento já construído. Adquiriu entre aspas, né? Porque não é dele mesmo. Ele tem um financiamento. Adquiriu de uma construtora um apartamento já construído, deu uma entrada de 20.000, vamos colocar aqui que ele pagou 20.000, ele recebeu o imóvel e ele transferiu por alienação fiduciária o imóvel. Vocês entenderam como fez? É essa a estrutura, né? Porque nós temos, é porque ele pagou um valor de 20.000, mas isso também é irrelevante aqui nesse caso. É só nós pensarmos que ele não pagou valor nenhum. Ele comprou o imóvel, mas ele transferiu o imóvel. Aqui não tem a compra e venda. Essa compra e venda é essa segunda seta, correto? Porque o credor fiduciário é igual a este. E a alienação fiduciária é o imóvel que vai para o credor. Então, ele comprou, mas ele foi alienado fiduciariamente. Compra e venda com pacto de alienação fiduciária em garantia. Em 2015, então, o imóvel encontra-se com essa pessoa, né? O próprio imóvel por isso que as pessoas acham que é o seguinte, aquele imóvel é garantia. Na verdade, não. Ele é muito mais parecido com a promessa de compra e venda, porque a promessa de compra e venda, você só vai ter o direito de ter lavrado a escritura pública quando você pagar, você, promitente comprador, pagar todas as parcelas ao promitente vendedor, correto? Então, vamos lá. A essa altura, 2015, com a crise financeira que assolou o país, Luciano deixou de pagar parcelas junto à fiduciária, credor fiduciário, ótimo. A essa altura, Luciano já havia pagado o valor equivalente a 50% do preço. Luciano já deixou de pagar o valor, já havia pago o equivalente a 50% do preço, faltando a pagar 250. Então, ele pagou 20.000, e ele precisa rever este imóvel. Então, já nós temos a estrutura básica e vamos passar então para a estrutura deste exercício. Vocês viram como é a estrutura básica de uma alienação fiduciária e nós vamos passar aqui para a estrutura desse exercício. Então, nós temos aqui o Luciano e nós temos aqui a construtora. Luciano transferiu para a construtora R$ 20.000. Luciano também transferiu para a construtora R$ 230.000. Portanto, ele já transferiu para a construtora R$ 250.000. A construtora, numa compra e venda, transferiu o imóvel para o Luciano. Compra e venda, registro. E o Luciano entregou o imóvel para a construtora.
mediante a alienação fiduciária, que também é um registro no RI. Então, essa é a estrutura deste negócio jurídico que nós estamos tratando. Assim, a construtora intimou Luciano via cartório para que purgasse a mora no prazo legal. Sem meios para tanto, Luciano não pôde purgar a mora. Assim, o fiduciário procedeu à consolidação da propriedade em seu nome e promoveu o público leilão do imóvel, que foi arrematado por Munir, em primeira asta, por R$650 mil. Porque nós temos, vamos terminar de ler isso aqui, voltamos depois para o nosso 1514. Assim, a fiduciária procedeu à consolidação da propriedade, em seu nome promoveu o leilão, que foi arrematado por Munir, em primeira asta, por 650 mil, lavrando-se imediatamente o auto de arrematação. No dia seguinte, Luciano compareceu à sede da construtora para quitar integralmente sua dívida, mas a fiduciária recusou-se a receber, argumentando que já havia se encerrado o prazo para a apuração da mora, e nesse panorama fático, assinala a alternativa correta, de acordo com a legislação aplicável e jurisprudência sobre matéria. Na verdade, nós já temos que saber bastante sobre alienação fiduciária. É tranquilo. Começamos no artigo 22 da norma 1514, alienação fiduciária, negócio jurídico, pela qual o devedor ou fiduciante, devedor fiduciante, com escopo de garantia, transfere ao credor ou fiduciário, portanto, eu sempre falo credor crediário, credor fiduciário, a propriedade resolúvel de coisa móvel. Depois, nós temos outras disposições e, no final, nós temos a hipótese, que é a hipótese interna, em que não há o pagamento. Constitui-se a propriedade fiduciária, no artigo 23, com o registro no RI. Então, você promove o registro da compra e venda na matrícula e, logo em seguida, a alienação do registro da alienação fiduciária. O contrato ele deve ter alguns elementos e aí por aí vai. Vencida, artigo 26, vencido não paga no todo ou em parte a dívida constituída em mora, o fiduciante consolidar-se-á nos termos deste artigo a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. E o fiduciante ou seu representante legal, procurador regularmente constituído, será intimado a requerimento fiduciário pelo oficial do RI. Então, nós, no RI, fazemos esse papel. Nós promovemos essas intimações. Eu fazia isso quando eu trabalhava no RI. Eu fazia a intimação dos devedores fiduciantes, a requerimento dos credores fiduciários. Para satisfazer no prazo de 15 dias a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades, demais encargos contratuais, os legais, inclusive tributos, as contribuições imputáveis, além das despesas de cobrança de intimação. Parágrafo 2º, o contrato definirá prazo de carência, após o qual será expedida a intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante ou ao seu representante legal, ou seu procurador regularmente constituído, podendo ser promovido por solicitação do RI pelo oficial do RTD, nas comarcas da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva receber. Quando aí nós, duas vezes, o oficial do RI, parágrafo 3º-A, depois temos o parágrafo 3º-B, e aí vamos adiante, né? Os procedimentos de cobrança e purgação em mora, relativos às operações do Minha Casa Minha Vida, vamos adiante. Artigo 29, já no finalzinho. Aí, só um minutinho. Ó, 26A. Os procedimentos de cobrança, purgação de mora e consolidação da propriedade. A consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário será averbada no RI 30 dias após a expiração do prazo para a purgação da mora, que trata no 26, parágrafo 1º. Se lembram que aqui ele deveria ser intimado pelo fiduciário, pelo RI, para no prazo de 15 dias ele quitar todas aquelas dívidas. Então, depois daquele prazo, nos termos do 26A, parágrafo 1º, será feita uma verbação consolidando a propriedade na construtora. Isso foi o que aconteceu aqui no caso em tela. Até aí vem aí as questões da questão. A consolidação da propriedade em nome do fiduciário será averbada, parágrafo 2º, até a data da averbação da consolidação da propriedade, é assegurado ao devedor fiduciante pagar as parcelas das dívidas vencidas e as despesas, hipótese em que convalecerá o contrato. Então, ele tem até o prazo da averbação. Correto?
30 dias após a expiração, tem a verbação. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de 30 dias, contados do registro, de que trata o parágrafo 7º do artigo anterior. Qual que é esse registro? Parágrafo 7º do artigo 26. Ele consolida, decorrido o prazo nessa impugnação da mora oficial do competente registro de imóveis, certifica esse fato, promove a verbação da matrícula e consolida a propriedade. O problema é o seguinte, ele falou registro, mas na verdade a consolidação é uma verbação na matrícula, não é registro. Mas tudo bem, a gente entendeu a ideia. E aí é isso, se ele tem até o prazo da verbação para ter promovido, para fazer o pagamento, né? E para convalescer o contrato. Luciano pode pulgar a mora ou quitar sua dívida antes que haja determinação judicial para emissão do arrematante na posse do imóvel, assegurado ao arrematante a devolução do valor pago? Não é isso. Letra B. O estágio do procedimento extrajudicial não mais admite que o fiduciante purgue a mora ou quite dívida, assegurado seu direito de receber o valor que superar a dívida, acrescida de eventuais e outras despesas e encargos. No estágio do procedimento, isso não é verdade. Não havendo desocupação voluntária, não. É porque, sabe qual que é o problema? É o seguinte, essa questão é de 2016 e essas situações são de 2017. Então, o que nós temos que ter em mente é o seguinte, a pessoa ela foi intimada, ela tem um prazo para ela cumprir, para ela purgar a mora com todas aquelas despesas. Vencido esse prazo, tem 30 dias para que se promova a verbação da consolidação. Essa questão está desatualizada, mas é muito interessante. Regra, até o momento da verbação, a pessoa ela pode se dirigir, fazer o pagamento ao RI, fazer o pagamento e se terá por convalescido aquele contrato, correto? Então, vamos terminar por hoje e eu vou parar a gravação e a gente continua amanhã a nossa aula.